Olá, nesta edição da TV Espaço Mulher, nós vamos ter uma honra, né? Estamos tendo uma honra muito grande de entrevistar uma pesquisadora que é de um assunto que nos interessa sobremaneira como mulheres. Todas as fases da nossa vida vai interessar, tá? Que são as questões sobre o câncer de mama. E tem gente que não sabe, mas tem hoje adolescentes com câncer de mama já também, né? Então, nós temos aqui hoje uma pesquisadora muito importante nessa questão de gênero e principalmente nas questões que pesquisam o câncer de mama e as influências em torno de todas nós mulheres, tá? Ela é uma doutoranda em sociologia, mas já é uma mestra atuante na área de ensino superior, que está longe de nós, está em outro estado, que é a Daliana Antônia. Então, ela vai cumprimentar vocês. Para nós é uma honra a sua entrevista. Como é que está aí? Tudo bem? Bem, Elizabeth, eu agradeço esse convite. É uma honra muito mais para mim participar do Espaço Mulher, uma atuação aí de longa data desse seu trabalho, com diferentes atividades que atendem uma multiplicidade de questões importantes para que a gente reflita no nosso cotidiano. As nossas amigas que estão nos assistindo agora vão aprender e vão poder, né, reproduzir essas informações para todas as outras mulheres amigas da família, enfim. Doutora, vamos conversar um pouco sobre a sua formação, né? Gostaria assim que contasse aí para as nossas internautas como que se dá esse seu trabalho de acadêmico, né? A senhora já está lecionando, já tem um monte de outras especializações e entra então para a área, né, dessa pesquisa. Por qual motivo, além do doutorado, né? Conta aí para nós, porque realmente esse dinamismo é importantíssimo, a gente saber se espelhar, né? Exato. Eu tenho uma carreira um tanto quanto múltipla, até mesmo numa perspectiva de interesses temáticos. Eu tenho feito um conjunto de trabalhos, mas, de fato, como pesquisadora, eu me vejo iniciar a minha atuação agora como doutoranda, estou em fase de finalização e penso que essa passa a ser uma etapa na minha vida que vai se constituir, assim, como se fosse um tema que se escolhe pesquisar, que é especialmente no âmbito da saúde, sob uma perspectiva sociológica, né, mais interessada em aspectos socioculturais, parece ser meio clichê para falar da sociologia, né, interessada em aspectos socioculturais, no entanto, no desenvolvimento das ciências, e isso é resultado do meu mestrado, que foi na área de ensino de ciências, me fez refletir a respeito da história das ciências, né, e o quanto a filosofia a respeito de como se dá o conhecimento, todo um desenvolvimento a respeito de nós como humanos, vai fazer com que os conhecimentos se diversifiquem e vão se encaixando, não necessariamente numa perspectiva linear. E nesse sentido é que eu vou desenvolver um trabalho de ensino de sociologia que acaba refletindo um tanto dessas implicações multidisciplinares que eu vou desenvolver, vou falar mais especificamente sobre a minha pesquisa já já. É interessante porque realmente eu li seu currículo e percebi que tem uma atividade muito ampla, né? A senhora é muito dinâmica e vai, embora vai crescendo em outras áreas, essas áreas vão afunilando sempre para o pensamento também da saúde da mulher, não é? Muito interessante. E eu gostaria assim que explicasse mais o que é que está pesquisando sobre o câncer de mama no momento, qual que é porque decidiu também fazer essa pesquisa, não é? Exato. É importante pensar que a gente, no âmbito institucional, eu, no caso, como professora universitária, né, nós temos encaminhamentos um tanto quanto de interesse próprio, mas também para pensar que somos servidoras públicas, né? O serviço público auxilia a gente a escolher também nossas temáticas. E eu me vi um tanto quanto instigada, mas também surpresa a respeito das pesquisas na minha área de sociologia, na área da saúde de modo geral. Existe um campo de sociologia da saúde. No entanto, no que diz respeito ao câncer de mama, ainda esses aspectos que eu disse socioculturais,
eles acabam não havendo um diálogo muito profícuo entre as áreas, não é um diálogo que se dá cotidianamente. E o que muito é refletido na própria noção na área da saúde, muito comum, da abordagem chamada biopsicossocial. É um trabalho muito recente que profissionais têm chamado a atenção, mas que ainda é necessário que as instituições busquem constituir essa formação na área de pensar mesmo nas diferentes áreas que vão formar, né, as pessoas para atenderem na área da saúde, e os sociólogos, as sociólogas, de modo geral, ficam excluídos muitas vezes de reflexões, né, que são muito emergentes no âmbito das práticas sociais, que é o que eu vou estudar, experiências das mulheres, né? Além do meu recorte de quantidade de mulheres que eu decidi entrevistar para a minha pesquisa, né, eu vou abordar um conjunto de outros estudos que vão levar em consideração essas experiências, mas que não necessariamente estão em diálogo com o desenvolvimento de pesquisas técnicas, pesquisas mais específicas sobre o câncer de mama. Uhum. É interessante o que a senhora coloca, porque eu sou muito crítica em algumas coisas. As pessoas às vezes não gostam das minhas críticas, porque elas vão diretamente ao ponto, como eu digo. Mas a senhora acabou de fazer exatamente uma abordagem que eu costumo dizer. Ficam especialistas na doença e não ficam especialistas na pessoa com a doença. Cada um tem uma variedade de comportamento, né, de respostas, inclusive aos medicamentos, de acompanhamento. Ninguém sabe o tempo de vida biológico dessa pessoa, né? E então, o que ela já consumiu de medicação anteriormente, muitas vezes, não é? E quais são os aspectos, digamos assim, que ela tem na família que a motivam até ficar curada, porque a motivação é grande parte da cura. Então, como a senhora diz, os aspectos sociopsicológicos da pessoa humana, eles não são colocados no, digamos assim, na avaliação da doença, né? Tá doente, tem uma célula aqui que está trazendo não sei o quê, mas é como se aquilo ali fosse digamos, um pedaço de carne que dá qualquer coisa. Não tem uma alma, não tem um sentimento, não tem temores, não tem vaidades, não tem, puxa, e agora meu marido vai me aceitar mais, como que vai ser, né? Eu vou poder me casar, o meu noivo vai saber, imagine, né? Eu estou muito jovem ainda, como e agora? Quer dizer, toda a perspectiva que vai existir quando a pessoa recebe o diagnóstico, infelizmente ainda não temos, na hora de dar o diagnóstico, ter o acompanhamento, digamos assim, tá, do psicólogo, do sociólogo naquela hora, entende? Porque não dá para separar muito a psicologia da sociologia também. Né? Porque quando tu trabalha com o povo, você trabalha com sentimentos, você não trabalha só com a matéria em movimento, você assim, né? Isso aqui é um robô que está caminhando. Não. Porque ele está caminhando, o que ele faz, qual o sentimento que está em torno dele. O que a senhora tem a dizer a respeito dessa minha consideração? Está certo ou está errada? O que poderíamos conceituar melhor ainda? Principalmente na hora do diagnóstico, né? Que eu acho que deve ser terrível para a pessoa na hora que recebe, né? Quer dizer, então esse olhar humano me parece que está faltando em geral. Até na prisão de uma pessoa, na hora que ela vai expor um caso que ela está sendo violentada, né? É um crime? Não, não é um crime. É uma pessoa que está sofrendo um monte de impactos, né? Sócios psicológicos e, enfim, que está causando até um distúrbio psíquico, um distúrbio, né, fisiológico na pessoa pelo temor do que ela está vivendo. É mais um crime, sabe? Então, eu acho assim que está faltando muito a sociologia, muitos sociólogos todos os dias das nossas coisas do cotidiano, né? Com a senhora, estou certa, estou errada? Vamos lá, como é que essa sociologia tem que entrar nessa história já desde o diagnóstico? Muito bem colocado, um conjunto de reflexões que você impulsiona, né, a partir dessa questão de se olhar somente para a doença. Entretanto, a gente tem uma história aí, e eu vou falar especificamente do câncer de mama, que vai fazer com que o papel
do profissional em sociologia, o papel meu como pesquisadora em sociologia, né, é fazer um determinado exercício analítico, e posso dizer também um percurso metodológico que tem suas especificidades no que diz respeito à pesquisa, mas que, no entanto, né, eu preciso sempre lembrar que são as pessoas, é a agência que faz com que haja essas disputas, essas conversas, esses diálogos. No caso, eu vou aqui citar para a gente pensar a relação médico-paciente, como você bem disse, um dos momentos cruciais a respeito de comunicar o diagnóstico é esse momento que tem no poder médico, comumente oncológico, por vezes mastologistas vão informar, né, a mulher a respeito dos possíveis, né, das possibilidades de protocolos, né? Há diferentes tipos de câncer, é sempre um conjunto de dúvidas que vão aparecer e um curto espaço de tempo para que essas mulheres decidam a respeito desse protocolo de segmento aí também, pós-tratamento e tudo mais, né? E isso faz com que muitas vezes as queixas se deem em relação à dificuldade de existir esses vínculos de toda a equipe multidisciplinar que hoje, de modo muito bem construído na história dos serviços de câncer, né, existe. Tem controvérsias, problemáticas a respeito de modos de diagnosticar, uso de mamógrafos. No entanto, esses vínculos são fundamentais. E aí eu quero chamar a atenção para aquilo que, né, temos aí desde a década de 70, mais especificamente, quero dar um exemplo do que um livro muito famoso está circulando no Brasil, do indiano Siddhartha Mukherjee, escreveu O Império de Todos os Males, sobre o câncer. E nesse livro ele vai contar a história de ativismo da Rose Kushner, que ela começa a questionar o procedimento de cirurgia chamada de mastectomia radical até os dias atuais. Né? É um médico chamado William Halsted que durante um século conseguiu, de certo modo, convencer todo o campo, né, de cirurgiões a respeito desse tipo cirúrgico que é cortar o mal pela raiz, literalmente, né? E era um procedimento que no finalzinho do século XIX, e por 100 anos, como o Mukherjee registra nas suas pesquisas, é um procedimento que vai ser destruidor, literalmente, mutilador, é um procedimento que vai ser questionado pelo simples fato de que passa a existir dinâmicas de visibilidade de tumores, que poderia, então, pensar em outros tipos cirúrgicos para tentar não radicalizar, não retirar, muitas vezes, aquilo que nem é necessário. Quando não podemos dizer que ainda hoje, né, fala um pouco sobre isso também depois, ainda hoje há questionamentos a respeito de alguns diagnósticos, no caso, sobrediagnósticos, né? O tempo que é muitas vezes escolhido para fazer a mamografia passa a ser desnecessário. Então, o que eu quero destacar é que não somente naquilo que é muito comum, precisamos de uma medicina humanista, está sendo discutido há muito tempo e vai muito além de pensar na relação médico-paciente sob uma ou outra perspectiva de trabalho, mas pensando mesmo na experiência e no modo de dialogar, né, e de pensar mesmo nas estratégias a respeito desses diálogos, já que e isso as médicas e médicos sabem muito bem, os tratamentos são individualizados. É preciso pensar em experiências muito singulares mesmo a respeito desses tratamentos. E para também não culminar numa busca incessantemente cruel de mulheres em internet que tão logo vão buscar no Google e vão se assustar em relação a isso. Então, eu destaco a Rose Kushner, porque na década de 70 ela vai questionar e vai mobilizar médicos e o Congresso norte-americano a respeito de investimentos, dinheiro em pesquisa de câncer de mama.
né? Foi uma perspectiva da parte dela feminista, e ela mesma dá um exemplo. O livro do Mukherjee é interessante nessa noção que eu vou, ao longo do meu trabalho, né, me posicionar, né, para pensar a doença e pensar as relações médico-paciente e os corpos das mulheres. Né? A Rose Kushner vai, num momento, que ajudar uma amiga, que era, no caso, a esposa do presidente, e a Betty Ford, ela foi recebida, e na época o economista era o Milton Friedman, responde para Rose Kushner, que vai tentar acalmá-la a respeito da cirurgia para não se submeter à mastectomia radical e fazer novas investigações antes do procedimento cirúrgico. E o Milton Friedman responde: não, Rose, ela não vai te atender porque o marido já decidiu, já tomou a decisão sobre a cirurgia. Então, começa a existir esse movimento de questionamento a partir de ligas femininas, e no Brasil também, muitas ligas femininas já constituídas, da década de 30, do começo do século, já existiam, elas passam a ser incorporadas na Sociedade Nacional do Câncer, que no Brasil é de 1941. Então, há um processo no qual as pessoas são fundamentais, né? A socióloga só vai analisar fazendo ali as pesquisas muitas vezes junto, né? A sociologia está junto nessa produção, mas eu vou ler uma citação rapidinho da Hannah Arendt, que ela vai dizer assim: pelo fato de que se movimenta sempre entre e em relação a outros seres atuantes, o ator nunca é simples agente, mas também, e ao mesmo tempo, paciente. Agir e padecer são como as faces opostas da mesma moeda. E a história iniciada por uma ação compõe-se de seus feitos e dos sofrimentos deles decorrentes. Então, no caso, eu gosto de lembrar que essas experiências com a doença, elas devem ser vistas além da doença, e é isso que essas pessoas estão fazendo, e vou destacar um trabalho trabalhos muito crescentes que têm acontecido no Brasil, que são as autobiografias. E mais, há várias pesquisas, que eu vou fazer uma retomada também, de várias pesquisas de grupos que existem no Face, no Instagram, e as mulheres participando de um modo a conseguir ali construir um vínculo para compartilhar essas experiências. E os médicos, eles observaram isso, as médicas observaram isso, e os congressos de medicina se atentaram para isso e já estão convidando essas mulheres para falarem das suas experiências. Isso é muito importante, é o que eu coloco. Não é olhar apenas como uma doença, é um ser humano que tem uma vida, que está em torno de, não é? E que tem outras na mesma situação. Muitas vezes, como a senhora disse, eu acho que é um absurdo, mas infelizmente, não só nesse seu argumento, mas ainda na vida atual, ela não pode, porque ela é uma mulher, nós é que somos homens, é que vamos fazer. Por exemplo, em vários ramos de negócio, ainda existe isso, né? O marido decidiu, como a senhora disse, mas como o marido vai decidir sobre o corpo da mulher, a dor da mulher, a possibilidade dela se recuperar, né? Quer dizer, acrescentar, Elizabeth, a gente é uma coisa, um objeto, vou dizer assim, tá? Eles não estão olhando a pessoa como ser humano, né? Isso que é o Deixa eu negócio. acrescentar um número que eu esqueci, Mukherjee diz que ainda em 1968, 70% de mulheres norte-americanas diagnosticadas com câncer de mama eram submetidas à mastectomia radical. 70%. Hoje tem alguns outros tratamentos, eu me lembro que faz mais ou menos, talvez, uns 20 para 30 anos, já tinha uma amiga minha com a questão da aplicação de ouro, né? Tinha um sistema totalmente diferente, que é com ouro, que colocava no local e tal, tinha um tipo de estimulação. E ela viveu muitos anos com a mama, né? Porque ela era uma bailarina, dançarina de balé, e tinha suas alunas, fazia suas apresentações, e ela viveu muitos anos com aquilo ali. Talvez tenha vivido mais do que se tivesse feito uma mastectomia, entende? Porque tem todo o aspecto também do campo emocional na vida da pessoa. Eu acho que é aí que tem que começarmos a trabalhar, que as mulheres, elas têm os seus sentimentos também interiores, do que elas estão vivendo esse mundo, talvez por isso que todas se juntam e ficam todas falando o mesmo assunto.
porque a experiência é comum, né? O sentimento, tem que falar sobre sentimento. Mulher é sentimento. Quando um grupo de, né, cientistas não entenderem isso num tratamento, numa afecção como, né, está indo em números alarmantes no mundo, né? Agora, doutora, vamos lá, do que a senhora está acompanhando, o que está mais moderno no momento? Eu falei que tinha essa aplicação de ouro, não sei se continua ou não, né? Essa radiação, mas o que está mais moderno que a senhora está olhando assim, que está observando nessas pesquisas? Eu quero um pouco comentar a respeito do que você falou dos sentimentos, né? Porque diante das minhas pesquisas é preciso dizer que há o sentimento da parte dos homens também a respeito dos corpos das mulheres, sob uma perspectiva de que esse corpo ele deve obedecer a determinados padrões de normalidade também. É nesse sentido, e você dando esse exemplo da bailarina, Sim. e há casos de mulheres que tiveram que, por orientação médica, fazer a mastectomia radical e indicaram uma melhoria na sua performance do braço Certo. sem nenhum enchimento. Ok. Há relatos assim, especialmente no movimento que está crescendo nos Estados Unidos e Canadá, mas tem uma Argentina que tem uma produção artística interessante sobre isso, que é um movimento chamado Flat. São mulheres despeitadas, são mulheres que valorizam pensar também que, se for necessário realizar uma mastectomia radical, é possível validar uma cirurgia estética que não seja de enchimento, mas que tenha uma aparência via pensar o desenvolvimento da cicatriz sem nenhumas deformidades. No Ok. Brasil, eu percebo que os cirurgiões plásticos tendem a fazer a valorizar o processo de cicatrização, mas há algo que eu não vou investigar para a minha pesquisa, que é pensar a diferença entre alguns mastologistas que estão fazendo esses procedimentos e que muitas vezes há uma briga com cirurgiões plásticos porque acaba não saindo um bom acabamento, entre aspas, né? E comento esse acabamento porque agora, há 2 meses atrás, eu ouvi uma palestra de um cirurgião plástico que dizia a respeito dessas intervenções em corpos de mulheres. Por isso que eu afirmo, né, que é muito comum uma perspectiva de normalidade desse corpo, e aí há uma tendência que o único caminho a respeito dos processos de intervenção cirúrgica para o câncer de mama é correr atrás de uma reconstrução mamária. Então, muitas dessas experiências hoje no Brasil têm questionado também esse tempo de diálogo para decidir esse processo. Por quê? Porque há uma decisão que tem a ver com as motivações, né, para pensar nos riscos. Afinal de contas, é a decisão da paciente que vai de modo geral, né, adulta, maior, obviamente, que é comum no caso do câncer de mama, consentir, assinar o termo de consentimento, né, a respeito dessa intervenção. E a reconstrução mamária também é um dos tópicos que eu vou discutir muito, para pensar o que há ocultado, ou seja, não é falado, não é dito, não é muito, né, é dito sobre os riscos, mas não há uma discussão dessas experiências de rejeição da prótese. Outra questão que é muito pouco, né, discutida também, e isso vale para pensar as tecnologias mais recentes, né, é as mulheres trans, né, como estão sendo também divulgadas as campanhas ou pensada a população trans, que também tem câncer de mama, e por mais que seja raro também, como as campanhas muitas vezes esquecem, né, de homens. Apesar de que melhorou muito as últimas campanhas, e é preciso pensar, vou apresentar só um dado para pensar como é muito recente a ocupação de pesquisas na área, né, do câncer do Brasil, do câncer de mama, só para se ter uma ideia. O registro hospitalar de câncer no Brasil, ele passa a ser iniciado seus estudos em 1980. Né? É uma mulher vinculada à OMS, a Alba Lúcia Maia, vinculada à Organização Mundial da Saúde. Uma brasileira é treinada, foi a Thelma Ruth Silveira, né? Muito famosa, foi professora no Rio de Janeiro, e só foi aprovado, né, toda
a normatização, essas normas técnico-operacionais, sendo registros hospitalares de câncer, em 1998. Nossa. Mesmo nos Estados Unidos, a gente né, tem que ser pensado que saúde da mulher é uma especificidade muito recente, então é preciso fazer esse questionamento de que muitas vezes o sentimento dos homens é um corpo normal, porque mesmo no desenvolvimento histórico das pesquisas sobre os corpos das mulheres foram pensados no seu desenvolvimento dito normal. Então, os programas de saúde da mulher do Brasil se iniciaram voltados para a procriação, vinculados ao programa de atenção à criança. Então, a gente tem toda uma política voltada a isso. Em relação ao câncer, ela vai se dar mais tarde, mas com regras e normativas muito interessantes, até as mais recentes, né, a respeito de cobertura de planos para fazer uma reconstrução adequada. E muitos médicos ainda reclamam a respeito da inviabilidade técnica de ter presente as equipes multidisciplinares, né, naquele momento cirúrgico, né? Há ainda problemas em relação a isso. Mas comentando dos Estados Unidos também, só na década de 90 vai ter um departamento trabalhando com as especificidades de mulheres. Porque só para você ter uma ideia, tem a Londa Schebinger, que é uma norte-americana que ainda faz pesquisas hoje em Stanford, ela faz levantamentos de que mesmo em laboratórios, eles eliminam as fêmeas. As pesquisas em animais fêmeas, muitas vezes, não são feitas por conta da instabilidade hormonal, de questões reprodutivas. Então, só para te ter uma ideia de como ela está mapeando hoje, se você entra no site dela, você vai ver que um altíssimo número disparo, absurdamente diferente entre pesquisas com machos e fêmeas hoje, né, em diferentes tópicos, e aí o projeto dela é incentivar pesquisadores para pesquisar o período puerperal, ter toda essa dimensão que é uma especificidade não só para procriação, mas pensando nesses corpos, né, nas suas instabilidades. Né, porque é isso que a gente deve pensar que é muito recente. A medicina, e não só a medicina, e a sociologia trabalhou se desenvolvendo pensando na ordem, no padrão. E os nossos corpos não são, né, padronizados, muito menos fixos. Eu acho que é isso que tá falha, né? Entender a individualidade e entender o outro como um ser humano, composto com sentimentos, como a senhora está dizendo, cada um tem uma forma de expressar, enfim, não é? Agora, veja bem, os homens também, eu conheço bastante homens atualmente com câncer de mama, né? E é bastante, eles ficam muito, assim, inseguros para falar, não é? Mas como a gente tem, aí nós temos com o Espaço Homem, a gente teve a oportunidade de conversar com alguns, não é? Eles falaram, enfim, expuseram, né? Que já são os primeiros corajosos, digamos assim. Mas essa semana de saúde do homem é importante também, porque vai incentivando o homem a falar, né? Não pensar assim que é só a mulher que pode ter o câncer de mama, o homem também tem a mama, só que não é igual a da mulher normalmente, mas que pode, como está comprovado, também vir a ter câncer, né? Agora, os motivos, quem está estudando, não sei, né, doutora? Agora, vamos lá, assim, a parte afetiva. O que a senhora observa, né? Observou, o que lhe falou mais? Ocorrem muitos casos depressivos, os casamentos não resistem, os homens não estão sabendo lidar, ou têm que ser treinados, digamos assim, para esse momento. A família está interagindo nessa cura, está tendo inclusão da família, vamos supor. Como que a senhora está observando nessa questão afetiva, não é? Porque tem homens que vê a mulher numa situação assim, eu casei para ter uma mulher, não para ficar com uma pessoa aleijada. Você é o caso exemplo da família, que o cara falou isso, pegou e foi embora, minha filha, ó, mandou a advogada ir lá, bateu o divórcio, fim de papo, entendeu? Quer dizer, então tem ainda uma... É como a senhora disse, né? O corpo está aí à disposição dele, né? Da forma que ele imagina, e que não é um ser humano que pode ter uma doença, como assim, mais tarde ou mais cedo ele poderá ter uma doença também que pode ser restritiva de uma qualidade de vida, né? O que a senhora tem a expor para a gente isso? Porque realmente é uma situação complexa, né? Que infelizmente, doutora, infelizmente, né?
Já tem abordagens com psicólogos, né, junto dos grupos de mulheres que estão, né, mas sinceramente, dos homens que eu conversei, eu vejo as mulheres muito solidárias com eles, muito, correndo junto, né? Mas eu não sei se isso está acontecendo quando acontece com a mulher, né, já que a senhora está pesquisando. O que está acontecendo efetivamente? A pesquisadora é a senhora. Eu sou a crítica. Ótimo, Elizabeth. Essa é uma reflexão tua que é coerente com situações muito comuns, né, entre várias famílias no que diz respeito à doença de modo geral. E isso condiz também com todo o histórico de como se construiu um muro, uma fronteira entre saúde e doença também. A ponto de a gente, muitas vezes, considerar que uma pessoa extremamente saudável tenha que ter tido algum erro que seja na vida passada para ter câncer, né? Esse é o tabu, por exemplo, que ainda hoje... Eu já ouvi isso, pior que eu já ouvi isso. As mulheres relatam com muita tristeza terem que ser pacientes para ouvir esses absurdos. No entanto, né, a paciência delas também tem muito a ver com o tipo de abordagem psico também, né? Eu não vou fazer uma crítica a respeito da abordagem, mas para enfatizar a importância de que é uma reflexão que tem que ser biopsicossocial mesmo, efetivamente, para fazer uma reflexão desse tipo. É impossível você não demandar, caso você queira uma coerência para pensar a questão do câncer de mama, demandar uma perspectiva feminista. Porque é essa perspectiva que vai ressaltar o sexismo, essa dicotomia entre o que é o corpo feminino ou masculino e essas dicotomias que foram inventadas para construir uma norma de fazer com que a gente dê significados a uma aparência, a uma representação, a um símbolo, que de modo geral são sobre símbolos que a psicologia vai se debruçar. E aí eu quero ressaltar que no que diz respeito ao câncer de mama, é muito comum a atribuição individual desse cuidado de si, né? E ainda que seja dito que é inevitável que é o momento dessa mulher ser cuidada. Então, uma das questões que vão ser cruciais na sociologia, na teoria social que eu estou desenvolvendo para realizar, para defender a minha tese, é pensar esse aspecto de reconhecimento de si mesmo dessas mulheres, mas que vai implicar que ela também deseja o reconhecimento do outro a respeito dessa situação crítica pela qual ela passa. Né? Então, é por isso que muito na sociologia a gente, tendo os estudos da psicanálise e outras influências da psicologia, falado muito de processos de subjetivação, né? Que vai, eu vou só para destacar aqui, pensar que um dos maiores problemas é a visibilidade, né, da doença, e que no caso do câncer de mama, as mulheres vão esconder com a peruca, com lenço, se embelezar. Até uma referência de uma mulher que é a Flávia Flores, que tem um site interessante para beleza, tal, que ela vai dizer assim: se não mata, embeleza, né? No entanto, isso vai ser questionado por muitas pessoas que pensam assim: a gente precisa falar também dos percalços a respeito do câncer de mama, que não são, né, somente nesse processo da minha subjetividade, dos meus sofrimentos, as questões familiares, mas pensar também em questões ambientais, em questões de que é um problema de saúde pública, até que ponto nós estamos, de fato, reconhecendo os direitos conquistados com essas décadas de árduo trabalho político a respeito dessa doença, né, de investimentos também em tratamentos, né, porque uma tecnologia não chega no Brasil sem um amplo investimento comumente feito pelo Estado. Né? Todos os hospitais de câncer na história do Brasil foram financiados pelo Estado. Né? As compras, enfim, um conjunto de coisas. E o que acontece, né, que faz com que muitas vezes essas mulheres tenham que pensar quais são os motivos para ela buscar, né, ter
um vigor durante um tratamento tão debilitador, né? É justamente na condição mais vulnerável de uma doença, tal qual o câncer, que necessita um tratamento destrutivo, como, né, falando da quimioterapia, que ela vai, muitas vezes, ter que buscar alguma força que ela vai dizer de si mesma. Por isso é muito comum a fé religiosa, os discursos a respeito da gratidão, porque muitas vezes não há nem como disputar nem justificar, como, por exemplo, a saída de um macho dentro de casa que poderia estar auxiliando nos cuidados, né? O que fazer se não aceitar e seguir essa vida reconhecendo, né, esse amor próprio? Então, isso é relatado já há um bom tempo a respeito desse processo de subjetivação, mas que eu vou também fazer uma discussão do quanto socialmente a gente precisa, socioculturalmente, pensar a respeito da feminilidade. O que a gente está chamando, né, de feminilidade quando me parece que é preciso que essa pessoa doente esteja com aparência boa para ela garantir uma visão, elogio de que ela é vitoriosa, de que ela está prosseguindo com força e muito bem nisso. Então, é muito comum os relatos dessas mulheres dizerem: a gente quer falar das nossas vulnerabilidades, a gente quer gritar, a gente quer xingar. É muito ruim, né, ter que ficar sempre tentando que o outubro seja rosa, que todos os meses sejam rosas, porque não é. Né? Então, isso é muito comum também, esses relatos, que faz com que as terapias sejam sempre consideradas importantes, independente delas, e são várias, né, para serem escolhidas. Então, é preciso uma mobilização ainda. A psicologia, ela não alcança todos os pacientes com câncer de mama, esse é um problema. O que mais me transparece que é o seguinte, né? Eu pelo menos penso assim, ó, não sei, né, se terapeuticamente está correto ou não. Eu estou num momento frágil, ponto. Eu tenho que reconhecer que estou num momento frágil, não é? Eu não tenho condições no momento de reagir, vamos supor assim, tá? Eu preciso me controlar, eu preciso, né, buscar meios de superar. Não preciso ficar dependendo dos outros. A vida, a energia está dentro de mim. Eu que vou ter que encontrar essa forma de me reestruturar, quer dizer, eu acho que também falta um pouco, assim, esse treinamento que a senhora está colocando, né, não sei o nome terapêutico, mas eu acho assim que é o fortalecimento do eu da pessoa, né? Não, te aconteceu como se fosse caiu de um prédio lá, não sei o quê, né? Tá tudo fraturado, ou passou um carro e atropelou. Tá, aconteceu um fato, um acidente, vamos por assim, tá? Mas você vai ter que se recuperar. A outra pessoa junto da gente não é o remédio. Ela não é algo que vai entrar dentro da gente e vai consertar, entendeu? Estando junto ou não estando junto, alguém com a gente, é de dentro da gente que vai ter que partir a cura, né? Eu acho que aí o essencial é trazer para a pessoa entender que é ela que é a cura, ela não é a doença, né? Eu acho que a grande diferença que eu vejo tem algumas formas de acolhida, como se diz, né? De mobilização com a pessoa, né? Eu acho que a pessoa ser a parte da solução a partir daquele momento, né? Tomou a consciência, não tenho uma perna, não tenho um braço, mas eu tenho o restante, eu tenho que me ajeitar dessa forma daqui para frente, não é? Então, eu acho que aí olhar muito com essa fragilidade, que depende, tu vai embora? Tchau, querido, não tem problema, eu vou continuar porque eu estou buscando melhorar a minha vida. Passei esse momento e agora eu vou achar um jeito de me reestruturar, ponto final. Eu acho que aí, não sei até que ponto é uma maturidade da mulher, ou vai ser um tratamento para que ela se sinta ela mais poderosa, ela mesma, ela que é parte dela mesma e da cura, né? Então, um caminho talvez que tenha que se rever, né? E eu só gostaria, assim, nas suas pesquisas, a senhora conseguiu verificar o que tem de mais moderno que estejam usando agora, enfim, a medicina, a farmacologia, fisioterapia posterior, tem um monte de coisas aí, né? O que a senhora acha que mudou? Mudou para melhor, enfim. Tem alguma coisa nova aí para a gente dizer?
Ou está tudo como antigamente? Eu consigo te dizer, Elizabeth, porque um dos meus interesses é pesquisar as médicas, os médicos posteriormente, conhecer as justificativas dos médicos em relação aos protocolos, mas o que eu consigo dar dos relatos das mulheres ter conhecido é que os protocolos eles são individualizados conforme o tipo de câncer, em relação à quantidade das sessões, sejam de quimio, de rádio, e quando vai se realizar a intervenção cirúrgica, se antes ou depois desses processos, e mais que, de modo geral, é possível dizer que a gente tem as tecnologias da década de 80 sendo aplicadas até hoje. Tem um texto da Audre Lorde, uma escritora de poemas e ensaios, que teve câncer de mama em 78, e daí ela escreveu os diários de câncer, e ela vai dizer, né, a respeito da baixa investigação para a cura do câncer, em contraposição com o investimento altíssimo, né, nos procedimentos e na indústria farmacêutica sobre isso. Por isso que eu disse que são questões socioculturais que têm que ser avaliadas, e que são as pessoas, somos nós, refletindo, pensando e divulgando as nossas experiências sobre o câncer de mama, para a gente pensar também no desenvolvimento, porque, como já dito por todos esses historiadores que são médicos muitas vezes, são jornalistas que estudam a história do câncer, é preciso ter um valor político para que haja um valor social. Então, tem experiências bastante interessantes que o McCurdy conta, né, do fundo DIME, mas que não era câncer de mama, mas era o cara, no final da década de 40, viu uma oportunidade de fazer uma sensibilidade por meio da publicidade. Então, não é à toa que o Outubro Rosa ele recebe tanta visibilidade, porque houve uma politicidade a respeito do câncer de mama, para que se investisse em campanhas, para que haja um valor social a respeito disso. Só que os questionamentos que têm que ser feitos a respeito dos procedimentos mesmo. Vou só te dar um número aqui para a gente pensar, né? São números que eu também vou refletir para pensar na minha tese. Eu fiz um levantamento dos dados no SUS de 2019 a respeito dos procedimentos. Só para falar de um modo geral, porque é intercalado ali uns 8 tipos de procedimentos entre quadranectomia, ou setor que é só tirar uma parte, tumor, alguma glândula e tal, e tem a mastectomia radical. Então, só para você ter uma ideia, Elizabeth, dentre as mastectomias radicais, mesmo que sejam simples ou tirando os linfoedemas, a gente tem um número de 8.784 no ano de 2019. Tá? 8.784. Já essa setorizada, a quadranectomia, foi 23.872. Isso é bacana, significa que a mastectomia radical ela não é necessária mesmo, né? Já avançamos nas pesquisas para saber disso. Mas só para a gente ter uma ideia, quando faz o cálculo do total, das estimativas no Brasil, que em 2020 estava aí para 66 mil mulheres diagnosticadas, são atendidas, né, no SUS uns 53 mil mulheres. Né? Ou seja, dentro da estimativa anual, estamos atendendo, né, nesses procedimentos. Mas a reconstrução com prótese de silicone, que já é garantida em lei, né, desde 2019, com algumas alterações a respeito dos planos e tal. A reconstrução com prótese foi realizada em 2019 em 1.468 mulheres somente. Enquanto pensar, por exemplo, na cirurgia plástica. Em 2018, eu peguei um dado da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, foram feitas mamoplastias com prótese de silicone 275 mil mulheres. Né? O Brasil está em primeiro lugar em procedimento de aumento da mama, de prótese de silicone. Por que eu estou querendo, né, destacar isso? Né? Para pensar, né, como se dão os investimentos no Brasil e a diferença entre setor público e privado no que diz respeito aos corpos. E que tipo de olhar a respeito dos corpos das mulheres temos
quando vai pensar numa decisão que não é possível que seja somente dela. É sempre relacional e é preciso reconhecer, né, as possibilidades de atendimento dessas mulheres, a considerar várias questões que têm aspectos socioculturais. Vou dar um exemplo bem, bem chocante no que diz respeito a isso. É ainda hoje comum que uma senhora que passe dos 60, né, não haja nenhuma preocupação em conversar com ela a respeito de reconstrução mamária. E diante de um corpo jovem, há relatos de médicos que vão dizer assim: não, de jeito nenhum que você não vai fazer a reconstrução. Vai sim. Há casos de mulheres dizendo: prefiro não passar por um processo de reconstrução. Não quero fazer intervenções cirúrgicas. O médico acha isso inadmissível. Ou seja, há uma questão que diz respeito à feminilidade. E isso que é central no meu trabalho. Um pouco, como é vista essa feminilidade. Eu lhe compreendo esse tipo de observação, e infelizmente também tem um pouco do econômico no meio, que envolve algumas pessoas, né, que vão querer ter mais algum faturamento. Desculpe a minha intervenção, mas tem um detalhe, né? Eu concordo que a sua pesquisa é só mama, né? Concordo, está absolutamente correto, todas as observações, tudo está nota 1000 mesmo, tá? Mas mulher tem, mesmo idosa, pode vir a ter câncer de ovários, né? O câncer do útero, o câncer do peritônio. Nós temos, respeitando, que inclusive é muito querida minha grande amiga, que era a Adelina Silveira, veio a falecer por câncer de peritônio. Muita gente nem sabe o que é peritônio. Parece que a Hebe Camargo também. E assim tem uma série de outras mulheres que a gente conhece socialmente e que tiveram. Eu nunca ouvi um médico ou uma médica falar sobre isso. Pode não ter um alto índice, ou até tenha e ninguém fala nada, você compreendeu? Mas quando se fala em câncer de útero, né, faz todo um cuidado, são as mulheres mais jovens, esquecem os ovários. A coisa mesmo, né? Quer dizer, o útero é uma continuidade, mas e os ovários fazem o que exatamente? Qual é a importância dele nesse sentido todo, né? Existem câncer de uretra, existem câncer vaginal, quer dizer, então, e ninguém fala nada. Só me perdoa, eu lhe chamou a atenção nisso. Né? Mas e por quê, né, Elizabeth? Por quê? Porque necessita investimento, é preciso bancar, pagar a ultrassonografia, é uma outra tecnologia para fazer a observação do ovário, sendo que colo do útero a gente, Papa Nicolau, tá há décadas, né? Já deve estar fazendo um século. A senhora está absolutamente correta no que a senhora está fazendo. A senhora está no seu recorte mama. Eu estou lhe entendendo, estou lhe dizendo nota 1000 para a senhora. Só que eu quero chamar a atenção, né, que nós estamos falando aqui, espaço mulher, para as mulheres também olharem para si mesmas nesse exato momento, né, com essa intervenção, esse recorte que a gente está fazendo. Se assim, puxa vida, no Outubro Rosa, eu fui ver os meus ovários. Será que eu tenho alguma coisa, né? Ah, não, mas eu fiz exame ginecológico, para Nicolau, tá, tudo bem. Mas o que é peritônio? Eu já vi muitas pessoas me perguntarem o que é peritônio. Você compreende? Então, assim, tem um monte de outras coisas que acontecem nesse entorno todo, né? Que a mulher nem vai saber muitas vezes, e aí vai estar uma complicação quando ela vai descobrir, já foi a parte do reto junto, já foi, né? Porque nós estamos tudo juntinho ali, né? Então, eu acho que o seu trabalho é extraordinário, sabe? Não, sensacional, né? Só assim, a gente tem que cobrar das autoridades, já que tem um Outubro Rosa, né, que a menina tem a menarca, e a menarca tem uma série de confusões aí também em torno de tudo isso que tem que cuidar. Nós vamos ter a adolescência, talvez, já com uma vida sexual ativa, já tomando pílulas que não deixam de ser hormônios, né, tem as gravidezes precoces, daí depois nós vamos ter que mais? Chegou um certo momento, por exemplo, eu tenho pessoas da família, estão na fase climatérica, nós somos quase 5 meninas,
né? Eu digo meninas, porque já estão menos idade que a gente, né? Mas, menos idade que eu. Mas estão na fase climatérica, então é interessante, né, observar esse grupo de primas, e, enfim, né? Mas como uma fase climatérica, que tem a ver? Poxa vida, quanto que transforma a mulher numa fase climatérica? Não é fácil tudo, né? E a insegurança, será que eu estou com câncer? Será que eu não estou com câncer? Sabe? Porque tem coisas que vão aparecer ali, né? Aí vem a menopausa, gente. Vocês já pararam para pensar, né? Aí daqui a pouco nós estamos senil, quer dizer, estamos senil, mas nós temos um peritônio no meio do caminho. Quer dizer, então, não, mas é um pouco estranho, assim, né? A gente está, mas é um grande momento que a senhora está proporcionando, que é para a gente se olhar como mulher, não é? Quer dizer, se tantos anos já existe cuidados com a mama, né? Vamos pensar assim, tantos anos existem. Quantas pesquisas, como a senhora está citando, né? Quantas mulheres importantes envolvidas, quantas políticas a senhora está traçando. Brasil e Estados Unidos, veja, né? E os outros restantes dos países, a gente nem sabe o que as coitadas daquelas mulheres estão passando, né? Então, eu acho assim, a mobilização feminina, ela vai ter que olhar a saúde da mulher nesse todo, né? O seu trabalho é um recorte, eu compreendo, tá sensacional, né? Mas aí um alerta para as outras médicas, para os pesquisadores, como a senhora está fazendo, né? E, e o que a senhora está chamando muita atenção é muito legal, porque tem o lado psicológico, tem o lado de influência sociológica, né? O convívio da família é uma sociedade, quer dizer. Então são muitas coisas. E essa coragem dessa mulher, como é que a gente vai trabalhar para que ela diga, eu sou mais eu vou vencer, sou eu comigo mesma, meu corpo, eu vou acreditar em mim, quer dizer, sabe, esse desbravamento, esse encorajamento que ela vai ter que ter dentro dela mesma, né? Eu acho que a gente conseguiu pegar muito bem tudo que a senhora falou nesse momento, né, e de grande valia. Não adianta fazer em Outubro Rosa e vá fazer o autoexame. Pô, mas nós temos coisas dentro de nós que não temos como fazer o autoexame. Nem todas vão ter dinheiro, convênio, entendeu, para fazer. Vocês estão fazendo, por que não estão olhando essa parte também, não é? Então, o seu trabalho está sensacional e serve também de alerta para outras áreas, não é? Até recentemente estava conversando com um psiquiatra aqui e estávamos falando das questões de perda e luto e a gente falou da questão da gravidez ectópica. É uma perda, é um luto. Perder algo dentro da gente, já imaginou saber que morreu dentro de si, né? Todo um trabalho que tem que ter muitas vezes, né? Então, tudo que for conosco, teríamos que ter acompanhamento psicológico, uma visão sociológica, né? Como você introduz essa mulher agora no mercado de trabalho, né? Ela por ela mesma, muitas vezes, por quê? Porque o marido foi embora, não aceitou, e agora ela tem que se reconstruir, inclusive, sociofinanceiramente, profissionalmente, não é, doutora? Então, eu acho que é extraordinária essa visão que a senhora traz, entendeu? De chamado de atenção, inclusive, para as autoridades que a senhora está, né, mostrando que acredito que vai ser um grande sucesso esse doutorado, vai Mas assim, Elizabeth, é revolucionar, né? interessante o que você está dizendo, é importantíssimo o que você está dizendo, e acrescento que a gente não vive numa sociedade preventiva. Então, nós também fomos educados a buscar o sucesso da independência financeira, né? Tentar ser um trabalhador, uma trabalhadora exemplar, e vivemos numa sociedade que não nos dá quaisquer garantias para prevenir doenças. Então, quando a gente tem essa sociedade que não é nada preventiva, a gente tem também uma formação baseada em trocas de especialidades. O olhar das especialidades foi o processo mesmo de desenvolvimento do conhecimento de todas as ciências. Esse olhar multidisciplinar é algo muito recente, está sendo aí instigado. Tem médico que odeia essa palavra humanização, acha desnecessário, né, acha uma forçação de barra, né, os sentimentos, mas o que é preciso pensar, né, é o quanto também há um conjunto de campanhas, não só do Outubro Rosa, que vão acabar atribuindo uma responsabilidade individual a respeito do tratamento.
a respeito daquilo que eu vou trabalhar com uma ideia que eu li, em boa parte dos trabalhos em psicologia, que eles chamam de reabilitação psicossocial. Sim. Então, assim, é necessário toda uma tragédia para, de fato, e por que passa a ser um problema de saúde pública? Se não, porque os corpos dessas mulheres, né, eles estão correndo risco de não serem produtivos como a sociedade deseja. Né? Então, é um problema que tem que ser feita uma reflexão a respeito mesmo desses diálogos entre as instituições, como se estrutura o pensamento mesmo sobre o corpo de homens e mulheres. Né? Porque os homens também têm o primeiro lugar aí de próstata É também. verdade. E as campanhas não se dão do mesmo modo. É muito recente essa preocupação com o Novembro Azul, né? Mas o que está acontecendo, né? Por que os homens, né, passaram a ser um alvo de algumas campanhas, se não foi resultado do questionamento dessa responsabilidade somente de mulheres a respeito do cuidado? As mulheres são altamente responsabilizadas pelos cuidados, não é à toa que até hoje, né, há essas atribuições histéricas, estressantes somente para mulheres, se é que a gente não tem maioria mulheres frequentando terapias, né, análises. Sim. É interessante, esse psiquiatra também coloca muito bem isso, né? E ele ainda se diverte um pouco, por isso que nós mulheres, quando a gente se encontra, a gente está sempre tentando, né, melhorar e tal, dando dicas, mas que os homens se reúnem e ficam contando piadas sobre eles mesmos. Achei muito interessante. Tá? Vai estar online a entrevista aí do psiquiatra Simonete, então fique aí. Gente, dá uma olhada lá em TV Espaço, vocês vão aprender um monte também. Vamos fazer fofoca aqui? Vamos! Doutora querida, eu E é estou um treino, né? muito. Você tinha falado em treinamento. Os homens são aí socializados para treinar, reprimir seus sentimentos, para querer minimizar conflitos, como, né? As mulheres são aquelas que querem gritar, né? E quantas são mortas porque gritam, né? Porque o que muitas experiências com câncer de mama essas mulheres vão relatar é que é preciso falar sobre esses conflitos. Sim, Né? sim. Não É tenho dúvida. preciso não mais reprimir, né, sentimentos, né, a respeito de algo que não pode ser atribuído individualmente. Sabe que nós apresentamos uma vez um trabalho sobre a condição das doenças cardiovasculares para as mulheres, um excelente cientista aí da Unifesp. Aí ele contou que já nos Estados Unidos tem a síndrome do coração partido. Né? Tem toda uma associação. É impressionante quando a gente escuta ele falando, quer dizer, é realmente, né? Nós temos um coração partido. Várias vezes, né? Então é impressionante, mas o que eu achei é a perda do amor é que faz o, né? Mas a gente tem esse coração partido de várias outras formas, né? Perder um filho, né? Como é que é nunca mais a recuperar, né? Enfim, eu acho que as coisas entre a vida e a morte nos afetam mais como seres humanos, né? A gente está muito ligado à existência da família, digamos assim, tá? Aquilo nos complementa, né? Então essas perdas, elas têm que ser trabalhadas também, eu acho, com as mulheres, no sentido de viver, conviver e perder, porque faz parte, né? Agora na pandemia, imagine quantas pessoas faleceram, né? Eu já vi médicas, inclusive, assim, bastante abaladas com o falecimento de parentes, né? Então, somos todas muito sensíveis, né? Nós somos todas muito emocionais, mas nós temos que nos juntar com, por exemplo, com a senhora que é uma pesquisadora, né, e outras que tenham essas iniciativas e levarmos os nossos conhecimentos. Olha, nós temos, eu penso assim, com a fulana foi, né, trataram de tal forma. O que a senhora acha que é essa colaboração? Podemos fazer um grupo para debater. Então, eu acho assim que nós mulheres também temos que nos enturmar, né, nessas coisas e buscar soluções. A senhora concorda, sendo uma socióloga, que falta um pouco esse movimento assim de mulheres também para buscar soluções? Eu penso que isso sempre existiu, Elizabeth, sempre. Eu penso que muito da atribuição aí de bruxaria dada às mulheres é por questões de reunião como essas. É comum que a comunidade aconteça sob liderança de mulheres. É muito comum.
que a mutualidade, esse reconhecimento mútuo de saber que nós somos dependentes, a gente tem que se reconhecer nas nossas vulnerabilidades. Isso é muito comum a respeito dessas construções históricas do feminino. E se houvesse essa atribuição de emoções somente para o feminino, a gente morreria mais, né? Se diz tanto das psicossomáticas, das doenças, né? No entanto, as mulheres não são as que morrem mais de doenças aí de modo geral. São mais longevas, né? Talvez seja necessário começar a pensar que os homens são muito recalcados, né? Mas essa psiquiatra dá uma boa lição para os homens, pode ter certeza. Vale a pena as mulheres escutarem também. Então, por isso que eu salientei tanto que a perspectiva feminista vai fazer toda a diferença nesses estudos, né? Perspectiva, ponto de vista, né? Não é todos os pesquisadores que vão escolher essa perspectiva. No entanto, é a partir dela que se pensa como essas diferenças elas não precisam ser hierárquicas. Esse é um trabalho que tem sido feito nas sociedades desenvolvidas. Eu gosto de comentar também, né, a respeito de câncer, que muita gente até fala, é algo legal quando a gente fala assim, câncer é doença de gente rica, né? Porque, de fato, conforme as civilizações foram se desenvolvendo industrialmente, concentração urbana, o número de todos os cânceres aumentam, né? O mapa do câncer tem Atlas no Brasil, Atlas nos Estados Unidos, mostra, né, o aumento do número de câncer. O que não deixa de acontecer as doenças endêmicas, no caso do Brasil, a tão chamada medicina tropical, fazendo esses estudos, né? Mas já na década de 70, a gente tem essa consideração de que o câncer também está atingindo os países pobres, no quesito resultante aí da exploração desses corpos, né, também. Então, acaba sendo uma situação de morbidade que gera muita despesa. Então, eu penso que, nesse sentido, a gente também deve olhar para como se dão os investimentos em determinadas doenças, né? Porque há uma ordem aí de grandezas de quais são as doenças que têm maior ou menor valor para a gente tratar, né? É incrível, né? Minha querida, olha, de coração, muito excelente a sua entrevista, né? Com certeza esse doutorado vai ser nota máxima. Com certeza a senhora balançou as estruturas gerais, porque como socióloga conseguiu muito bem mostrar também, não é? Que eu acho que a gente tem que olhar que a gente não é só o foco da doença que você está mostrando, né? Tem um estudo todo, tem as pensadoras, a valorizou todas as mulheres cientistas, pensadoras, enfim, que têm coragem, né? Não adianta nada, a pessoa estuda, mas não tem coragem de se expor, de pensar ao vivo, a cores, falando, né, em voz alta, como a senhora está aqui. Então, essas são muito raras mulheres, assim como a senhora está sendo, né? Essa coragem de falar, essa coragem de mostrar que estudou, essa coragem de buscar soluções. A senhora está trazendo aqui para nós um grande exemplo, né, citando antepassadas, e nos orgulha muito de ter feito a sua entrevista como um grande exemplo, principalmente para que todas as outras mulheres olhem para a senhora, assim jovem, né, se inspirem, que as jovens façam seus doutorados, né, e nós estamos muito a agradecer e deixar aqui, se a senhora quiser fazer as suas despedidas, como quiser, enfim, fique à vontade, né? De antemão, nossos parabéns e olhe para frente, porque vai ser um doutorado nota 1000, viu? Agradeço, Elizabeth, tem muito trabalho por esse ano, especialmente, para publicar muito daquilo que eu falei contigo, com uma densidade também relacional, né, de questões tão complexas mas que eu faço um recorte aí para pensar nesse último século. Mas tem outras questões curiosas para pensar, né? Os seios, essa representação, tem muitas coisas legais que eu vou publicar esse ano, no próximo ano. O doutorado é para isso, né? A gente constrói um conjunto de textos e acaba depois fortalecendo, e eu tenho essa pretensão a partir também do ponto onde eu alcancei de vínculos na instituição onde eu trabalho. A Unimontes, ela tem pesquisadoras interessantíssimas, e aí eu destaco um trabalho que eu me vinculei com o Projeto Vida, que atende com atividades físicas mulheres que passaram pelo câncer de mama. Então, tem mulheres que estão há 15 anos com o projeto, fez aniversário de 15 anos,
com o lançamento de um livro no Jardim do Vida, né? Deixei o link também. E faz parte, né, desde quando aqui estou em Montes Claros, que são 5 anos, eu faço parte do grupo de pesquisa e estudos gênero e violência. Então, nós temos estudos muito amplos no que diz respeito às questões de gênero e os estudos feministas. Pensando mesmo o quanto isso é múltiplo, né, e o quanto agrega pesquisadoras e pesquisadores de diferentes áreas, e não só da história, que são as nossas líderes desse grupo. É muito legal para vocês conhecerem também, é meu convite para conhecer esse nosso trabalho e pensar que a gente tem toda uma rotina, né, de desenvolvimento, não só na área da saúde, porque é isso, né? A abordagem biopsicossocial é pensar que nós somos esses corpos em ação. Nós publicamos os seus links também, tá? Então já vai os seus contatos, o pessoal que tiver mais interesse vai estar ali procurando com certeza, né? Nosso agradecimento, minha querida. Foi um aprendizado e uma oportunidade muito grande de mostrar para todas o seu exemplo, a sua valia, né, e os conhecimentos. Se quiser deixar mais alguma palavra de despedida, para nós já está no tempo, né, que a gente tem que estar encerrando, tá, minha querida? Continue esse sucesso, Elizabeth, com o Espaço Mulher. Eu fiquei muito honrada com esse convite. Muito feliz, né, de ter você com essa continuidade de um trabalho tão importante que há décadas você tem realizado. Virou missão, como eu digo, né? Tá bom? Não é omissão como tem muita gente. Virou a missão. Bom, e por fim, né, meu recado é que para que a gente pense na autoestima, né, como é tão comum a respeito dos enfrentamentos com a doença, câncer de mama, que pensemos também na estima social. Né? É preciso que cada mulher busque o reconhecimento de si, sempre o reconhecimento do outro também a respeito desse reconhecimento de si. Né? Assim que a gente consegue ter uma troca de conhecimentos mútuos e buscar sempre a paz, que, em resumo, as pessoas têm falado muito em nome do amor, não é mesmo? É assim que a gente lida com a doença. E tentar também pensar que as pessoas doentes são pessoas que continuam vivendo a vida, ainda com doença, né? Eu penso que eu acho que até não falei em momento algum de cura. Né? Então, pensar também que nós podemos lidar com as nossas doenças de modos não preconceituosos, por isso essa estima social, por isso é importante socialmente, né, que as pessoas se mobilizem para pensar a doença, pensar a morte, como um modo de reflexão que valorize a vida, a paz e o amor. Bem, excelente. Minha querida, mais uma vez, muito grata. Gente querida, nós estamos aqui deixando um grande beijo no coração de vocês, tá? Com muita alegria, muita honra, não é? E o ano 2021 está inteirinho aí para a gente construir do nosso modo, né? Buscar as coisas boas para fazermos e realizarmos e conviver com as nossas novas decisões, tá? Eu acredito que vocês aprenderam bastante com essa socióloga, né? Nossa grande doutoranda daqui a pouco aí, ele está deixando aqui todos os links com os trabalhos dela, vai ser muito importante, tá? Um grande beijo no coração, minhas queridas, até a próxima edição da TV Espaço Mulher Online. Ajuda a divulgar, que vocês ajudar outras mulheres também, tá? Até lá, até a próxima edição. Tchau.